pessoal, vamos fazer mais uma aula, né? Então, vamos falar sobre quadriláteros, introdução sobre quadriláteros, né? E logo em seguida, na próxima aula, a gente vai fazer os desenhos geométricos dos quadriláteros, ok? Então vamos lá, vamos ver o que são os quadriláteros, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco sobre quadriláteros, não se esqueça disso, tá bom? Nosso trabalho é só quadriláteros. Bom, a introdução. Isso aqui é um tipo de quadrilátero, né? Chama-se quadriláteros os polígonos, né? De 4 lados. É muito importante. Todo quadrilátero ele tem 4 lados, certo? Então aqui é um tipo de quadrilátero com as suas duas diagonais aqui, ó. Certo? Primeira diagonal e aqui é a segunda diagonal, ok? Muito bem. Observações importantes dos quadriláteros é que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai ser 360 graus. Todo quadrilátero tem apenas duas diagonais, foi aquelas que eu mostrei para vocês no slide anterior. Todo quadrilátero tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Olha aqui, ó. 4 lados, né? Os vértices são os pontos aqui, ó. Os pontos que estão aqui. Aqui os pontos, 4 pontos. Chama-se vértices. Vértices A, B, C, D. E tem 4 ângulos. Olha aqui os ângulos. Certo? Tem 4 ângulos. Muito bem. Classificação dos quadriláteros. Quanto à forma geométrica, muito bem. A classificação aqui é de acordo com a forma geométrica. Os quadriláteros são classificados em paralelogramos, trapézios e trapezoides, né? Paralelogramos, trapézio e trapezoides, ok? Olha só tipos de paralelogramos aqui. Vamos ver primeiro os paralelogramos, né? Nós temos o quadrado, certo? O retângulo, o losango e o paralelogramo. Aqui 4 tipos de paralelogramos: quadrado, retângulo, losango e paralelogramo. Muito bem. Os trapézios, eles são dessa forma aqui, ó. Tá? Tem uma forma de trapézio, que é a forma mais utilizada, né? Observe que como se fosse um trapezista aqui, ó. Isso chama-se de trapézio, ok? Aqui temos um trapézio retangular porque ele tem um ângulo reto aqui. Certinho? Dando continuidade, isso aqui é um trapezoide, certo? Observe que ele tem formas diferentes, né? Ângulos diferentes. Esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Isso aqui é um trapezoide. Muito bem, feito as classificações, agora vamos ver a classificação dos quadriláteros, né? Paralelogramos. Os paralelogramos são polígonos formados por lados opostos paralelos, por isso a palavra paralelogramos. São os seguintes: nós temos o quadrado, o retângulo, o losango, também conhecido como rombo, quase não é usual essa palavra, né? E o paralelogramo ou romboides, também não é muito usual essa palavra. Então temos o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo. São os 4 quadriláteros, né? Os paralelogramos. Temos o quadrado. Vamos falar do quadrado primeiro. Paralelogramo que possui os lados e os ângulos iguais. Tá? O quadrado, né? Deixa eu ver se eu faço um quadradinho aqui, ó. O quadrado, beleza? Ele tem os 4 lados iguais, ou seja, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E os ângulos retos, ó, né? E os ângulos retos, que são o quadrado. Os lados são perpendiculares, olha aqui, ó, ângulo de 90 graus, entre si. As diagonais têm o mesmo tamanho. Aqui a diagonal, tem uma diagonal aqui,
passando daqui para o outro lado lá, e uma outra diagonal aqui, né? Tem mesmo tamanho e perpendiculares entre si, são perpendiculares entre si. Muito bem, então tá aqui, ó, olha aqui o quadrado. Ó, as diagonais são perpendiculares entre si, o que ele acabou de falar, ó, certo? São todas perpendiculares. Se nós observarmos aqui, são as duas diagonais. Os lados são iguais, né? E os ângulos também são retos. E são iguais também, todos são retos. Esse é o nosso quadrado. Agora vamos falar em relação ainda sobre a classificação dos quadriláteros. Vamos falar do retângulo. Paralelogramo que possui lados opostos iguais aos ângulos retos. Beleza? No retângulo, assim como no quadrado, suas diagonais são iguais e as áreas, base e altura, né, são iguais também. Então vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Duas diagonais. E o que é importante? O retângulo, assim como o quadrado, né, suas diagonais são iguais. A área é base vezes altura. Muito bem. As diagonais são iguais. Ó. Aqui a diagonal. Essa diagonal aqui é igual a essa daqui, certo? E a área desse retângulo vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura, certo? 6 vezes 4 aqui no caso, 24. Muito bem. Próximo. Ainda sobre a classificação dos quadriláteros, nós vamos ver agora um pouco sobre o losango. O losango é um caso meio particular, né? É um paralelogramo que possui os lados iguais, os ângulos opostos também são iguais, certo? Sendo 2 agudos e 2 obtusos. Suas diagonais são desiguais. Olha aqui, diagonais são desiguais. Muito interessante isso aqui. Ó. Isso caracteriza um losango. E perpendiculares entre si. A área da base também, a área também é igual a base vezes a altura. Olha aqui. Tá vendo? As diagonais, essa diagonal aqui é diferente dessa, né? Beleza? São diferentes. Essa diagonal aqui eu chamo de Dzão, que é a diagonal maior, e essa aqui de Dzinho, que é a diagonal menor. Certo? Nesse paralelograma aqui, como ele acabou de falar, as perpendiculares e perpendiculares entre si. O que ele pode observar é que a área da base é o quê? Não, a área geral desse losango é você pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Né? Basta você fazer isso aí. Aí você encontra a área total. Muito bem. Classificação dos quadriláteros. Dando continuidade, a gente vai falar do paralelogramo. Né? Ele possui, o paralelogramo, no caso, ele possui lados opostos iguais e paralelos, certo? Seus ângulos são 2 agudos, né? São ângulos menores que 90 graus. E 2 obtusos, são ângulos maiores que 90 graus. Então, tem 2 ângulos menor que 90 graus e 2 ângulos maior que 90 graus. Isso caracteriza um paralelogramo. Lembrando que suas diagonais são desiguais e oblíquas. Olha aí, ó, são oblíquas. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, certo? E esse ângulo aqui é igual a esse. As diagonais são diferentes. Ó. Eu tenho uma diagonal aqui e aqui é uma outra diagonal. Tá certo? Então tá aí. Esse é o nosso paralelogramo. Aqui nós temos, se nós tirar uma reta, né, tirando uma reta aqui perpendicular, eu tenho a altura. E aqui a área vai ser
a base vezes a altura dividido por 2, né? Eu tenho que calcular a altura. Certo? Então tá aqui, ó. Aliás, a área é só base vezes a altura, né? Vamos tirar o 2 aqui de tempo. Beleza. Na sequência, a classificação dos quadriláteros. Quadriláteros. Trapézio. São os quadriláteros onde apenas as bases são paralelas. Olha aqui, ó. Essa base A, é isso? Eu vou chamar isso aqui, que é a base maior, nós vamos chamar de Bzão. E essa base menor aqui em cima, ó, a gente chama de Bzinho. Aqui nós temos a altura e aqui as diagonais. Certo? Olha aqui as diagonais, são duas diagonais. Ok? A área vai ser base maior, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. São os quadriláteros onde apenas as bases são paralelas. Ok? Bom, falando ainda na classificação dos quadriláteros, certo? A distância entre as bases denomina-se altura, é o que a gente acabou de ver, e o cálculo da área do trapézio nós temos aqui, ó, que a gente acabou de fazer no slide anterior, certo? Bzão, Bzinho e H, que é a altura. Muito bem. Ainda sobre a classificação dos quadriláteros, os trapézios são classificados em 3 tipos. Nós temos o trapézio retângulo, né? Nós temos o trapézio isósceles e temos o trapézio escaleno. São 3 tipos importantes aí. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o trapézio retângulo, quando tem 2 ângulos retos. Olha aqui, ó. Ele possui 2 ângulos retos. Olha aqui, um aqui e o outro aqui, ó. Ângulos de 90 graus. Certo? Muito bem. Agora, o trapézio isósceles. Ele se caracteriza, né, por ser isósceles quando tem os 2 lados não paralelos iguais. Quando os 2 lados não paralelos forem iguais. Esse aqui e esse aqui. Suas diagonais são iguais também. Ó. Essa diagonal aqui é igual a essa aqui. Legal? Lembre-se, o isósceles se caracteriza por ter 2 lados iguais. Igual o triângulo isósceles, tem 2 lados iguais. Ok? Vamos para o próximo e último classificação do quadrilátero do trapézio. O trapézio é um quadrilátero também escaleno, terceira classificação dos trapézios, dentro da classificação dos quadriláteros. O escaleno, quando possui lados e ângulos desiguais, ele é todo desigual. Esse lado aqui é diferente desse aqui, que é diferente desse aqui, que é diferente desse aqui, certo? É todo desigual. A mesma forma, esse ângulo aqui é diferente desse ângulo aqui, que é diferente desse ângulo maior de todos aqui, que é diferente desse menor de todos aqui. Certo? Suas diagonais são desiguais também. Essa diagonal aqui é desigual a essa diagonal. Não se esqueça disso. As diagonais, elas serão sempre desiguais. Ele é todo desigual, né? É um trapézio escaleno, um quadrilátero trapézio escaleno. Agora, os trapezoides, né? Vamos ver os trapezoides. São quadriláteros irregulares. Não se esqueça disso. São trapezoides irregulares, que não possuem os lados paralelos. Todos os ângulos internos são ângulos internos, olha aqui, ângulos internos
diferentes. Não se esqueça disso, tá? Isso é a classificação dos quadriláteros. Bom, na classificação dos quadriláteros é importante observar. O que é importante nós observarmos aqui? Primeiro, a área. Divide-se em 2 triângulos e soma-se as áreas dos mesmos. Você vai resolver todas as questões de área. Perímetro, basta somar todos os lados. Ok? É isso aí, gente. A nossa aula de hoje era isso aí. Espero que tenham gostado. Tá? Na próxima aula agora nós vamos. Essa aula não tem atividade, mas na próxima aula a gente vai passar as atividades. Tá certo? Para que possamos resolvê-las na próxima aula. Eu passo a atividade para vocês e vocês terminam ela, ok? Muito obrigado a todos.